Eu morei nos Estados Unidos durante 7 anos. Quando eu não sei se você sabe, o americano não é como a gente. O americano, ele planeja tudo. Por exemplo, ele compra uma passagem de avião 1 ano antes, não é? Porque é mais barato. Ele vai tirar férias, ele reúne com a família para planejar para onde vai. Não é? Eles são muito meticulosos. E esse americano, amigo meu, ele planejou as férias com a família durante 1 ano. 1 ano. Aí ele comprou um trailer lindo, ele economizou, planejou, montou um mapa dos lugares que eles iam visitar. Os filhos ficaram entusiasmados, só falavam na viagem. Porém, 1 semana antes dele viajar, ele disse à esposa que não poderia ir, porque tinha um problema no trabalho e o patrão precisava dele, ele não poderia ir. A esposa disse: não, então nós não vamos, que graça vai ter a gente sair de férias sem você num trailer novo. Não, você vai, nós planejamos, as crianças estão esperando. A muito custo, ele convenceu a esposa a viajar. A esposa argumentou que a viagem não teria graça, mas ele disse que as crianças estavam tristes demais, não podiam ficar decepcionadas, e ela então aceitou e foi. 3 dias depois que a mulher já estava viajando com os filhos, ele pegou um avião, porque ele sabia o lugar onde eles iam estar, foi para uma cidade adiante, pegou um táxi, foi para a estrada e ficou esperando a mulher e os filhos no trailer. Quando eles vinham, o menino viu o pai e o reconheceu. E disse: pai, é o papai, mamãe, é o papai, mamãe, é o papai. E aí parou o trailer, eles se abraçaram, foi aquela festa. E um amigo então perguntou a ele: por que você fez uma doideira dessa? Por quê? E ele então respondeu: eu queria plantar na mente dos meus filhos uma memória singular, para que mesmo depois da minha morte, eles se lembrassem de mim com alegria. Eu queria plantar uma memória. E é sobre isso que eu quero falar. Memórias, querido, têm poder. Memórias fazem bem ou fazem mal. Memórias produzem alegria ou tristeza. Como é que foram as memórias da sua infância? Como estão sendo as memórias que você está guardando e deixando para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus pais? Que tipo de memória você está plantando na mente da sua família? Alguns, quando se lembram de alguma coisa ruim, eles dizem: nem toque nesse assunto, Deus me livre, sai fora. Quando era católica, diz: cruz em credo, bate na madeira. Lá no Rio eles falam: sarta de banda, tá louco, sou. E tem uns até que falam: sapo seco mangalô 3 vezes. Vai fora. E nós que somos crentes, como é que a gente fala? Está amarrado, está amarrado. Um dos segredos da felicidade é preservar as memórias boas e saudáveis e livrar-se das amarras que as memórias tristes e ruins produzem. Já que é impossível esquecê-las, pelo menos podemos ser curados das mágoas, do sofrimento que elas produzem.
O Salmo 103 afirma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ao mesmo tempo, Filipenses 3:12-16 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo que está diante de mim. Quem lê essas passagens pode pensar que a Bíblia se contradiz. Davi está falando que é para não esquecer, Paulo está falando que é para esquecer. Na verdade, a Bíblia não se contradiz. Davi está dizendo para não esquecer as coisas boas, e Paulo está dizendo para esquecer as coisas ruins. O nosso problema é que nós teimamos em lembrar o que é ruim e esquecemos muito fácil o que é bom. Esse é o nosso problema. A gente esquece rápido. A Bíblia diz que é para esquecer as coisas que lhe fazem mal, parar de viver no passado. Eu digo que tem gente que segura uma brasa na mão para jogar na cara da pessoa que o magoa, mas enquanto espera o outro chegar, é ele que está queimando a mão. Picada de cobra não mata ninguém. Você sabia? Se uma cobra te picar e você for para o hospital e tomar o soro antiofídico, não morre. O problema é que tem gente que, em vez de tomar o remédio, fica procurando a cobra. Cadê a maldita? Enquanto não matar no sossego. E enquanto procura a cobra, o veneno está entrando na alma. Guarde as coisas boas. Não esqueça o gesto de bondade. Senão, você vai ser infeliz. A Bíblia diz em Provérbios 10:7 que a memória do justo é abençoada. A memória do justo é abençoada. Irmãos, eu carrego memórias fantásticas na minha vida. Essas memórias constroem quem eu sou, alicerçaram a minha história, enriquecem e aquecem a minha jornada. Eu digo que as memórias, as lembranças, é o amor sofrendo pelo amor e se transformando em saudade. Memórias. Por exemplo, o cheiro gostoso da comida da roça, vovó fazendo os biscoitinhos e o pão em casa, o fogão a lenha, a gente cortava um pedaço de carne de porco, botava sal e colocava na chapa. Coisa boa. O cheiro de café. E do lado do fogão a lenha da minha avó tinha um cantinho com a cadeira. Eu sentava ali como menino, colocava os 2 pés em cima e ficava me aquecendo no fogão. Eu ia, vovô tinha uma barba espessa e ele passava em mim. Aí eu pegava o chapéu dele e colocava na cabeça. Ele falou: vai ficar careca que nem eu. E quase que eu fiquei, fiz implante. Vovô levava a gente para a igreja num caminhão, e aí colocavam as tábuas que a gente sentava, ia fazendo farra. O sonho do meu avô era comprar uma mula. E aí um dia ele comprou uma mula daquelas de raça, e ele colocou o terno e a gravata, o chapéu, e foi para a igreja montado na mula. E quando chegou pertinho da igreja, todo mundo admirado da mula dele, a mula começou. Aí ele pegou o chicote e falou: ô mula desgraçada, e bateu, e a mula. Memória. Memória. Tem família que não tem memória. Quando eu faço aniversário, a Janice faz bacalhau. Por quê? Porque meu pai era português e meu pai gostava de bacalhau, e eu aprendi a gostar de bacalhau. Ao comer bacalhau, eu estou criando, as memórias do meu pai voltam todas.
Meu pai, ele tinha um passo grande, e eu queria pisar onde meu pai pisava, e eu ia fazendo assim na rua, e ele andava comigo com a mão no pescoço, e aí ele virava, eu virava, ele apertava, eu parava. Lembro da mão dele aqui ainda, mesmo depois que ele morreu com 51 anos, há tanto tempo. Papai sentava, cruzava o pé no restaurante, pedia uma porção de batata frita, ele fisgava uma, eu também fisgava. Aí comia um golinho de guaraná, enquanto ele tomava cerveja, que ele ainda não era crente. Memórias. Meu filho Felipe criou memórias, não é? Ele liga para minha sogra e fala assim: irmã Wanda, a paz do Senhor. Aí ela diz: quem está falando? É o Evandro. Ah, o Evandro é o pai da Mariana, que a igreja dela é grande, tem todo nome. Eu mesmo estou sabendo que hoje é o aniversário da nossa intercessora. Ah, é? Vai ter festa? Não, festa não vai ter, mas eu vou fazer um bolinho, porque os irmãos podem aparecer aqui. Então eu posso aparecer no aniversário da minha intercessora? Vai ser um prazer. Então eu vou passar no shopping e vou comprar um presente, porque eu não vou chegar na sua casa sem um presente. Não precisa, só a sua presença já basta. De jeito nenhum, eu não vou chegar na casa da minha intercessora de mão vazia. Qual é o tamanho da sua calcinha? Moleque, é Felipe! Meu querido, se a sua família não tem isso, a sua família não é uma família. Meu sogro foi subindo a escada rolante do Barra Shopping no Rio. Felipe veio por trás e puxou a bermuda dele. Ele ficou de cueca na escada rolante. Aí olhou para mim: olha esse moleque aí, ó, fala com ele. Eu não falo nada, o senhor dá confiança, agora aguenta. Chegou em casa, Janice serviu o almoço, a família muito grande, não deu todo mundo na mesa. Felipe pegou o prato dele, pegou o copo de guaraná. Quando ia saindo, o avô chegou por trás, puxou o calção dele para baixo. Ele estava sem cueca, 1,86 m pelado. Memória. Um dia Felipe chegou para mim e disse: papai, eu queria que cortasse o meu cabelo que nem um mushroom, cogumelo. Eu queria um mushroom, e o barbeiro não sabe fazer um mushroom. Papai, o senhor não corta o meu cabelo e não faz o mushroom? Falei: faço. Aí o Lucas falou: eu sou o próximo. Levei ele para o banheiro, coloquei dentro da banheira, peguei a tesoura. Na primeira tesourada, o negócio ficou feio. O único jeito que foi, eu peguei um barbeador, rapei a cabeça dele, ficou aquela cuia. Aí ele falou: o que o senhor fez na minha cabeça? Eu falei: um mushroom. Quando a Janice viu, falou: o que você fez na cabeça do meu filho? E o Lucas chegou e falou: não quero mais não. No outro dia ele não foi na escola. Aí a professora foi lá em casa, porque nos Estados Unidos, se a criança não vai na escola, a professora vai em casa. E aí quando viu ele, falou: Silmar, você fez isso? Eu falei: ele queria um mushroom. Eu levei ele no barbeiro, o barbeiro pegou a máquina, deu uma paradinha assim, ficou do jeito que ele queria. No outro dia ele foi para a escola, tudo quanto é menino perguntou onde é que ele tinha cortado o cabelo. Criei uma memória. Tiago queria namorar a filha do meu melhor amigo. Falei: Tiago, essa menina é para casar. Olha o que você vai fazer. Ele ficou apaixonado, escrevia, telefonava, veio no Brasil, ficou na casa dele, aquela coisa. Quando voltou para a América, a paixão acabou, não ligava mais. Falei: Tiago, você tem que falar com essa menina, você vai estragar a minha amizade com o pastor Paulo. Olha o que você está fazendo. Até que ele ligou: estou indo para os Estados Unidos, vou aí. Eu falei: Tiago, tua namorada vai chegar amanhã, você vai ter que conversar com ela.
Ela chegou, Tiago trabalhava numa pizzaria, ficou lá até 2 da manhã, não veio em casa. Ela foi para o hotel. No outro dia eu disse: amanhã você tem que estar aqui. Ele chegou, foi dormir, deu um sono nele que não acordou de jeito nenhum, não viu a namorada de novo. No terceiro dia eu falei: hoje não passa, você vai lá no hotel conversar com ela. Você não é homem não, rapaz, você vai ter que resolver isso. Aí ele: ela está te esperando, ela está no quarto 286, lá do Red Roof, ela está te esperando, vai lá conversar com ela. O que você quer, Tiago? Você quer que eu vou com você lá no hotel? Se o senhor for, vai ser bom. Ah, meu Deus do céu, onde é que eu amarrei minha égua? Vamos lá, vamos lá. Olha lá, o quarto está aceso, ela está te esperando. Vai lá. O que é, Tiago? Você está querendo que eu vou lá bater na porta? Se o senhor for, vai ser bom. Fui lá, bati na porta, a menina esculhambou ele. Ele voltou chorando. Falei: o que foi, Tiago? Ela terminou comigo, pai. Que alívio. Mas Tiago nunca vai esquecer que eu banquei o panaca para resolver um pepino dele. Memória. Na véspera do meu casamento, eu dormi na casa da Janice pela primeira vez. Pela primeira vez. A mãe dela nunca deixou eu dormir lá. E aí eu escutei alguém batendo na porta de madrugada. E era Janice batendo na porta do pai e da mãe. Ela tinha 17 anos. Papai, eu posso dormir com o senhor pela última vez? Só um pai que vive bem com a filha vai querer dormir com ele na véspera do casamento. Meu filho, quando foi casar, todos eles, eu chamei eles, a última noite que eles iam estar comigo em casa, que iam sair, eu orei com meus filhos, eles pediram para eu fazer o nó da gravata deles, que eles não sabiam, e na hora de sair, ele disse: papai, qual foi o versículo que o senhor leu com a mamãe na lua de mel? Porque hoje eu vou ler para minha esposa. Memória. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalha o trabalhador. Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque aos seus amados Deus dá a bênção enquanto dormem. Memória. Dentro da Bíblia da Janice tem pétala da primeira rosa que eu dei a ela. Ela guardou uma pétala e está lá há 53 anos. Memória. A Janice tem guardado o bombom serenata de amor que eu dei para ela. Memória. Nós temos todas as cartas que nós escrevemos, porque eu namorei ela 4 anos por carta. E eu escrevi uma carta por dia. E como eu comecei a namorá-la com 13 anos, quem escrevia as cartas era a mãe dela, porque ela não sabia escrever carta de amor. Eu namorei minha sogra há 4 anos. Meu Deus do céu, que memória. Mas a Bíblia também diz em Jó 18:17: a memória do perverso é apagada da terra. Olha só. Salmo 34:16: o Senhor está contra quem faz o mal, para apagar da terra a sua memória. A memória do justo é abençoada, é preservada. Êxodo 17:14: riscarei a memória de Ameleque da terra. Meu irmão, o ímpio Deus apaga. Você conhece alguém que chama Hitler? Você conhece alguém que chama Nero? Eu conheço cachorro, chama Nero. Mas você conhece alguém que chama Paulo? Você conhece Pedro? Você conhece Lucas? Porque a memória do justo é abençoada. A memória do justo não é apagada.
Não. Olha o que Filipenses 1:3 diz: dou graças a Deus por tudo o que eu me lembro de você. Olhe para esse casal do lado, esse seu vizinho, e fala assim: esse versículo se aplica à sua vida. A sua mulher pode dar graça de tudo que se lembra de você. Seu marido pode dizer: eu dou graças a Deus por tudo que me lembro de você. Seu filho pode dizer: eu dou graças a Deus por tudo que me lembro de você. Seu pai pode dizer: eu me dou graças a Deus por tudo que me lembro de você. É possível repetir esse verso pensando em você? Diga para esse vizinho assim: é bom viver com você. Pergunte para sua esposa: foi bom conviver comigo essa semana? Foi bom conviver comigo essa semana? Uma vez eu vim pregar aqui em Belo Horizonte, lá no pastor Jorge Linhares, tem um pastor chamado Luiz Henrique. E o Luiz Henrique, ele tem uma mania: todo enterro que ele vai, ele ora para o defunto ressuscitar. Ele falou: pastor, nunca ressuscitou, mas eu oro, quem sabe uma hora Deus faz um milagre. Aí o pastor Jorge mandou ele fazer o enterro. Quando ele chegou no enterro, a viúva estava sentada do lado do caixão. Quando ele entrou, ela falou: não ora não, se ele ressuscitar, o senhor vai ficar com ele. Eu não quero que ele ressuscita não, deixa ele morto. Pergunta para o seu vizinho: pode orar para você ressuscitar? Querido, pessoas são marcadas pelo nosso comportamento. Veja bem, você é abençoado pelo que recebe, você é lembrado pelo que dá. A oferta de Caim fala até hoje: lembrado pelo que dá. Cornélio, tuas orações e ofertas subiram, lembrado pelo que deu. Esse dia eu estive pregando no Rio de Janeiro, 1000 pastores. Chegou um pastor de terno azul marinho, elegante, combinando. Eu virei para ele: rapaz, você está elegante com essa roupa, caiu em você que é uma maravilha, parabéns. Ele disse: você me deu esse terno tem 4 anos. Eu não lembrava, mas ele não esquece. Como é que você vai ser lembrado, querido? O que vão dizer no dia do seu enterro? Morreu que nem um passarinho. Parece até que está dormindo. Descansou. Descansou foi a viúva. Isso aí era um estrupício. Imagine Jesus vivendo na sua casa e vendo as suas atitudes e palavras durante todo um mês. O que ele vai ver? Que tipo de pessoa você é? O que você faz revela quem você é. Embora a maioria faça tudo para ser bom e honrado, quem somos é determinado pelas nossas ações e reações. As memórias da sua família são construídas pelo que você é. Não dá para ter uma atitude na vida pública e outra na vida privada. E Deus ensina a construir memórias. Ele instituiu 13 festas, memória: Páscoa, a ceia do Senhor, o arco-íris de Gênesis 9, os 6 altares que Abraão construiu. Abraão, querido, só construiu 6 altares. Isso quer dizer o quê? Que Deus apareceu para Abraão 6 vezes. Não há um milagre de Abraão na Bíblia. Por que ele é o pai da fé? Porque ele viu Deus 6 vezes e bastou.
para ele crer em Deus a vida inteira. Tem gente que quer ver Deus todo culto, porque tem gente que vive de orgasmo espiritual. Ele pensa que todo culto... Irmão, não dá. Quando você casa, você tem 7 orgasmos numa noite. Depois passa o tempo, 3 por semana, 2 por semana, 1 por semana, 1 de 15 dias, 1 de mês em mês. E tem gente que vira hiena, só tem orgasmo uma vez no ano e vive rindo, não sei de quê. Tem gente aqui que já está na fase da hiena. Pergunta para o vizinho aí se é ele. Meu irmão, não dá para viver de orgasmo. Não dá. Já imaginou o pastor Ronaldo está pregando aqui no domingo e de repente está dirigindo o carro. Casamento não vive só de orgasmo. Casamento vive de conversa, de feijão com arroz, de comprar o pão, de limpar a casa, de lavar, passar, de trabalho, de pagar a conta. E tem gente que acha que ser crente é ter orgasmo todo culto. Meu irmão, você ter firme, sentindo alguma coisa ou não sentindo nada, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Bem ou mal, eu sirvo a Deus. Sirva a Deus, porque Deus é maravilhoso. Que tipo de memórias você vai deixar? Tocando violão com meus filhos, Sol maior. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, vai lá, que deu seu filho Jesus, pra... Agora você tem que mudar. Você não está mudando nada. Segura aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho Jesus, para o Tiago que nele crê. Não pereça, não sofra, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus me amou, agora sou feliz. Porque Deus me amou, agora vou pro céu. Porque Deus me amou. Memória. Eu gosto muito do vovô. Eu gosto muito da vovó. Eu gosto muito do vovô. Eu gosto muito da vovó. Ela faz um cafezinho. Ela faz o seu bolinho, para dar ao seu netinho. Gosto muito do vovô. Memória. Outro dia eu fui numa igreja, cantei essa música. Uma irmã falou: sua música não fala de Deus.
daí? No livro de Esther não fala de Deus nenhuma vez. Mas quando Esther foi eleita Míssia da Pérsia, foi Deus. Quando o rei escolheu ela para rainha, foi Deus. Quando ela foi aceita e salvou os judeus, foi Deus. No livro de Cantares não fala de Deus nenhuma vez, mas lá está escrito: debaixo da língua da mulher que eu amo tem uma fonte de mel. Isso é de Deus. Fala para sua mulher: hoje eu vou beber do melzinho. Aí eu fui numa Assembleia de Deus, o irmão falou: isso não é música de cantar igreja. Falei: fofoca também não é para fazer igreja. Melhor minha música. Então vamos lá, eu canto, você repete. Eu gosto muito do vovô, vovô, vovô. Eu gosto muito da vovó, vovó, vovó. Eu gosto muito do vovô, vovô, vovô. Eu gosto muito da vovó, vovó, vovó. Ela faz um cafezinho, ela faz o seu bolinho para dar ao seu netinho. Eu gosto muito do vovô, vovô, vovô. Só marido agora. Eu estou apaixonada, apaixonada, apaixonada. Canta para ela, vocês estão cantando para mim? Eu estou apaixonado, apaixonado, apaixonado. Eu estou apaixonado, apaixonado, apaixonado. Eu estou apaixonado. Ó, o meu amigo Bispo Gilberto está cantando e não botou nem a mão na mulher. Agarra essa mulher aí, bispo, pelo amor de Deus. Eu estou apaixonado, apaixonado, apaixonado. Eu estou apaixonado, apaixonado, apaixonado. Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Você vai se preparando, preparando, preparando. Logo mais vou te agarrar. Nesta noite não escapa. Você vai ter que me aguentar. Meu irmão, quando eu morrer, o amor que eu tenho pela Janice e pelos meus filhos não vão morrer, porque eles vão passar por meus filhos e por meus netos nas histórias e nas memórias que eu estou deixando. Quais são as memórias que você está deixando? A ceia em família, todo Natal quando a gente está junto, ou 31 de dezembro, depois, na meia-noite, a Janice vem da cozinha com uma bandeja, com um monte de cálice e com pão, e eu falo para meus filhos: este é o corpo de Jesus, partido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Meu filho de 1,90 m pega o pão tremendo, põe na boca e não consegue engolir, lágrimas correndo, seu rosto abaixo, e diz: eu te amo, Pai. Memória, memória. Lembre-se, querido, de uma coisa: Deus também tem memória. Qualquer dia, tudo isso aqui vai acabar. Não vale a pena correr tanto e não ver seu filho dar o primeiro passo. Não vale a pena correr tanto e não escutar ele te chamar de pai. Não vale a pena correr tanto e comer churrasco com um político corrupto e não comer um hambúrguer com quem você ama. Não vale a pena correr tanto e a gente perder de olhar no olho, de fazer um carinho, de dizer eu te amo, bendita a hora que eu me casei com você.
Não vale a pena. Cada um dos meus filhos eu fiz um quadro, porque Deus chegou para Jesus e disse: este é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Então eu fiz um quadro, escrevi no computador, mandei a Janice colocar num quadro e dei para cada filho meu uma mensagem: Tiago, você é o nosso primeiro milagre, que a Janice não podia ter filho. Você fez tua mãe, mãe. Você é meu orgulho, e nada que você faça vai me fazer deixar de te amar. E nada que você precise fazer vai fazer eu me orgulhar menos de você. Meus filhos colocaram num quadro. Cada neto meu que nasceu, eles pediram para eu fazer um quadro para os filhos. Também está na porta do quarto. Memórias. Quais são as memórias? Se eu morrer, quem casar com a Janice vai me odiar, porque eu sou inesquecível. Ela acorda de manhã e eu passo a mão nela. Você está limpando a casa, eu coloco o dedo no cofrinho. Au! Se eu entro no banheiro, ela está pelada. De noite eu dou um beijo de língua antes de dormir. Quase que eu viro ela pelo avesso. Eu levo ela para Paris, eu levo ela para Londres, eu levo ela para Luxemburgo. Eu levei na Disney 14 vezes. Agora em janeiro vamos de novo. E eu levo e levo. Se o cara que casar com ela, ele vai me odiar. Esse cara acostumou essa mulher má. Ele vai estar roubado, porque tudo na vida vai lembrar o meu amor por ela. Não vale a pena correr tanto e não viver com seus filhos, com a sua família. Não vale a pena andar com amigos para lá e para cá e não honrar teu pai. Porque tem filho que custa tanto a fazer um carinho na mãe, que o dia que faz a mãe fala: tem dinheiro não. Aí quando a mãe morrer, ele compra uma coroa horrorosa, fedorenta e roxa e coloca a saudade de mamãe. Saudade de coisa nenhuma, a coroa não é para sua mãe, a mãe não está vendo, a coroa é para os seus parentes, para pensar que você ama ela. Se você ama ela, dá uma flor para ela agora. Leva 1 quilo de carne moída para ela, em vez de só ir lá comer e deixar os pratos para ela lavar. Guarda a tua roupa no cesto de roupa suja e para de deixar a cueca embolada dentro do box com a freada no fundo. Ama. Eu fiz aniversário de casamento e todo aniversário de casamento eu levo a Janice para algum lugar. Ela nunca sabe para onde vai. Eu só falo para ela: leva a roupa de montanha, de frio, ou leva a roupa de praia. E ela não sabe, é surpresa. Todo casamento eu faço isso. Aí eu levei ela para Teresópolis. Aluguei um quarto numa pousada chamada Toca Terê. Um lugar extraordinário. Fiquei lá 3 dias com ela. Como a gente estava em lua de mel, não fui à igreja. Porque se vou à igreja vão me convidar para pregar. Não fui. No domingo de manhã, como não tinha nada para fazer, a Janice foi dar uma volta e eu com ela, e ela procurando alguma coisa para fazer, até que ela achou a feirinha de Teresópolis. Feirinha, vamos para a feirinha. E eu, como estava depositando para mais tarde sacar, fui para a feirinha, porque se você reclamar da feirinha, meu filho, o banco fecha. Andei para a feirinha e ela com os olhos ávidos, procurando alguma coisa para comprar.
até que ela achou uma banca que só tinha coisas de vaca. E ela faz coleção de vaca. Ela tem vaca do mundo todo. Ela tem paliteiro de vaca, frigideira de vaca, ela tem chaleira de vaca, ela tem saleiro de vaca, ela tem vaca para tudo. A minha casa é uma vacalhada só. Esse dia eu fui numa igreja, alguém viu eu contar essa história, falou: pastor Silmar, toda vez que eu vejo uma vaca eu lembro da Janice. Epa, aí não. Aí não. Aí ela achou algo que ela não tinha, uma queijeira de vaca. A cabeça da vaca era o pegador, o corpo da vaca tapava o queijo, e o prato era o pé da vaca. E ela disse: esse eu não tenho, vou levar, baratinho, R$38. E ela não via a hora de chegar em casa, colocar a queijeira de vaca na mesa, com um queijo Minas dentro. Chegando lá, ela colocou, o queijo desapareceu na hora, porque minha família é grande e minha sogra estava lá, levou tudo. Aí ela pegou a queijeira, deu uma lavadinha ligeira e colocou na lava-louça. A lava-louça ficou a noite toda esfregando daqui, sacudindo de lá, sabão daqui, detergente de lá, até que silenciou. De manhã, a Janice foi pegar a queijeira para colocar na mesa e eu escutei um gritinho dela: amor! Cheguei na cozinha, ela estava com a queijeira na mão. A vaca tinha perdido a cara. Era decalque. Era decalque. Sabe o que aconteceu? A vaca não tinha sido pintada pela mão de um artista. E depois não tinha sido colocada no fogo. Porque o fogo seria garantia que a tinta ia agarrar na louça. Como era decalque, vira para esse pessoal do seu lado e fala assim: isso aí é sua cara mesmo ou é decalque? Porque isso aqui é o pastor Silmar mesmo. O que eu sou aqui, eu sou em casa. O que eu falo aqui, posso falar em casa. O que eu falo em casa, posso falar aqui. Esse é quem eu sou. Bispo Gilberto está aqui, me conhece há muitos anos. Esse é quem eu sou. As lutas, querido, é para que a imagem do teu Criador se agarre em você. O fogo é a garantia que a imagem de Jesus vai estar em você. Agora tem gente que não gosta da luta. Olha o que Paulo fala: melhor é que você não casasse, fosse como eu. Mas se você quiser casar e ter família, você não vai pecar. Mas eu queria poupar você, porque ao casar, você vai ter muita tribulação. É impossível. A vida é feita de tribulação. A Bíblia diz que o caminho é estreito que conduz à salvação. E não é só a salvação. Você quer ter uma família digna? É estreito. Você quer ter filho na igreja? É estreito. Você quer ter uma vida honesta? É estreito. Você quer ter casa própria? Estreito. Você quer ter carro? Estreito. E é por isso que a maioria não tem, porque a maioria são frouxos. E não quer enfrentar as lutas da vida com coragem. Ou você acha que essa igreja nasceu do dia para a noite? Aqui tem muita luta, muito estreito. E Salomão fala a mesma coisa. Ele diz o seguinte: quem quer criar vaca,
tem que limpar o curral. O que ele está dizendo? Você não pode ser só os benefícios da vaca. Você não pode só querer comer a carne e beber o leite. Você vai ter que lidar com a caca, com a bosta. Agora você quer que a sua vaca dê leite, mas não quer a bosta. Você quer um touro premiado, mas não quer a bosta. Como é que a gente lida com isso, querido? Que você tem... Por que cria vaca, se vaca faz sujeira? Porque o benefício que a vaca traz é maior que a sujeira. E se o seu casamento só tem sujeira, se a sua família não tem benefício, só tem sujeira, sua família está doente. A vaca está enferma. E o touro também. E os bezerrinhos também. Deu para entender? Como é que eu e a Janice estamos casados há 49 anos? Como é que nós temos filhos, 3 pastores e uma líder de louvor? Como é que eu tenho meus netos na igreja? Como? Porque nós resistimos quando os dias eram maus e não desistimos quando eles ficaram piores. O que me faz admirar a Janice não é porque ela é bonita ou porque ela é uma mulher prendada, é porque na hora da luta, na hora da dor, ela se mostrou uma mulher extraordinária. E quando ela teve o AVC, eu fui para o hospital e o médico disse: sua mulher não vai andar, não vai falar. Se ficar viva, não anda, não fala, vai ficar torta. E eu entrei lá e ela começou a chorar. E eu disse: fica boa logo, que já tem 20 irmãs da igreja querendo casar comigo. Aí ela... Aí ela começou a rir, falou um monte de coisa que eu não entendi, que a voz dela estava embolada. Eu só entendi ela falar uma palavra: amor. Quando ela falou amor, eu entendi tudo. Ela estava dizendo: se eu ficar torta, você ainda vai me amar? Se eu ficar feia, você ainda vai me amar? Se eu não puder andar, se eu não puder falar, você ainda vai me amar? E eu segurei a mãozinha dela no meio das minhas, falei: eu te recebo na doença ou na saúde, para te amar e querer até que a morte nos separe. Meu irmão, isso é casamento, isso é família. E ela ficou boa. Deus fez um milagre, mas a minha atitude, o meu amor ajudou. Porque o amor cobre multidão de pecado. Se o amor cobre multidão de pecado, ele cobre AVC, ele cobre câncer, ele cobre desemprego, ele cobre filho problemático, ele cobre tudo. Porque onde há amor, Deus está. Porque Deus é amor. Quais são as memórias? E eu quero convidar você, ao sair daqui, chegar em casa e plantar uma memória na sua família. Abrace seu filho e diga: eu te amo. Por quê? Eu te amo. Eu te amo. Coisa extraordinária é eu pregar e ver meu filho vindo no altar chorando. E quando eu desci do púlpito, um olhou para mim e falou: pai, o senhor matou a pau. E o outro falou: pai, hoje eu descobri o que eu vou ser na vida. Eu vou ser pastor. Porque tem gente criando filho para ser advogado, filho para ser médico, filho para ser dentista, preocupado com o filho ter dinheiro. Mas eu não criei meu filho para isso, embora que eles são. Eu criei meus filhos para ser servo de Deus,
para encontrar com Deus, porque eu quero que um dia Deus apareça para o meu filho. Eu quero, como ele apareceu para Isaac, e diga: eu sou o Deus do teu pai. E o meu filho diga: se tu és o Deus do meu pai, eu te recebo, tu és bem-vindo, porque tu fizeste o meu pai o meu homem bom, tu fizeste o meu pai o meu melhor amigo, tu fizeste o meu pai honrar a minha mãe, tu fizeste o meu pai meu exemplo. Mas infelizmente, há menino por aí que, se Deus aparecer para ele e disser: eu sou o Deus do teu pai, ele diz: tu és o Deus do meu pai, eu te rejeito. Porque o meu pai é um rato de igreja, mas nunca foi na escola, veio receber um diploma. Meu pai sabe orar para os outros, mas não sabe me abraçar. Meu pai sabe dar atenção aos irmãos da igreja, mas não sabe ver eu jogar uma bola. Irmão, eu sou pastor há 54 anos. Sempre joguei bola com meus filhos. Sempre fui ao cinema com meus filhos, sempre fui ao shopping com meus filhos, sempre brinquei, sempre corri, sempre fiz farra, sempre nadei. Uma vez eu fui para um resort, e aí o camarada lá na piscina falou assim: preciso de 2 voluntários. Eu falei: eu. Aí o meu filho falou: pai, o senhor sabe para que é voluntário? Não. Então como é que o senhor falou, pai? O pai é para nadar, pai. O senhor não nada nada. Rapaz, era um concurso de natação. Quando eu pulei na piscina, o outro já estava lá do outro lado. Aí eu virei a chacota do resort. Ô, Max Pitt, ô, nadador, nadador. Fiz um mico danado, mas criei uma memória. Meus filhos e eu e Janice temos memórias inesquecíveis, e a memória do justo será abençoada. Quem sabe você tem uma memória triste da sua infância? Quem sabe você foi abusado, magoado? Quem sabe você não teve pai? Eu vou em muitas igrejas que muitos jovens chegam a mim e dizem: pastor, o senhor pode ser meu pai? O senhor pode ser meu avô? Vejo mulheres feridas pelo homem que ela ama, aquele que devia proteger, é aquele que fere. Homens mortos não têm sentimento. Homens mortos não têm compaixão. Homens mortos, insensíveis. Mulheres feridas e outras que falam bobagem. Fui num culto, preguei, o homem veio na frente, eu queria aceitar Jesus. A mulher veio do lado: aproveita, pastor. Primeira vez que esse filho de Satanás vem na igreja. Rapaz, dá vontade de falar: sua burra, cala a boca, Deus está fazendo a obra. Filhos que não recebem um carinho, um abraço. Mas hoje aquele que cura está aqui. Você sabia que há poder no toque? Jesus tocava. Quer ver só? Vire para o lado, faça um carinho na pessoa que está do seu lado. Faça um carinho. Fala: Deus te abençoe. Jesus precisa tocar essa pessoa através de você. Porque Janice nunca vai frequentar um curso de cura interior. Janice nunca vai precisar ir a psicólogo. Porque quando Janice casou comigo, ela casou com a cura. Eu sou a cura de Deus para minha esposa. Eu sou a cura de Deus para os meus filhos. Eu não sou doença, eu sou a cura.
Porque Deus me chamou para curar, não para magoar, para abençoar, não para amaldiçoar, para alegrar, não para entristecer, para trazer vida e não para trazer morte. Eu sou a cura. Porque nós somos curados pelas feridas de Cristo, mas minha família é curada pelas minhas feridas. Eu sofro para que eles não sofram. Eu recebo mal para que eles recebam bem.